Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Bom, queridos, vamos agora à resposta da nossa pergunta relâmpago. E como sempre, eu já agradeço aqui a todos vocês que participaram. Olha, ficou bonito, hein? Todo mundo participando, todo mundo dando a sua opinião. Aliás, como sempre digo, vocês me ajudam, né? É muito legal isso aí, né? Porque nós temos aí o mesmo pensar, o mesmo agir. Mas, antes de começar, eu quero dizer para você uma coisa, tá? Nós vamos ver que a prática das respostas que nós pensamos, nós damos, né? Ela só vai ser vivida na prática. É verdade. Eu vou dar só um exemplo de nós começarmos a lição, tá? Alguém entra na casa de alguém onde o filho está ali escondido, tremendo com medo da morte, entra o grupo ali, né? Aquele pessoal do tribunal do crime, não, ele está aqui, a gente vai matar ele, cadê ele? O que uma mãe realmente faria? Eu não estou aqui desmerecendo a resposta de ninguém, eu estou falando que tem momentos que verdadeiramente nós só vamos mostrar quem nós somos, na prática. E eu espero que uma prática tão dolorosa ou tão acentuada não chegue para nós, porque é neste momento que nós vamos fazer valer quem nós somos. Mas vamos lá para a palavra de Deus. Então nós vamos ver realmente, tá, que isso aí é muito sério. A pergunta foi: seja sincero, cristão pode mentir? Em situações extremas ou para salvar sua vida? Ou não deve mentir em hipótese nenhuma? Tá? Então, mais uma vez, parabéns, mas vamos começar então falando aqui do Salmos 42, capítulo 42, versículo 7, diz algo interessante. Ah, não, irmão, mas foi só uma mentirinha. Não, mas foi só duas vezes. Olha o que diz o Salmo 42, versículo 7. Um abismo chama outro abismo. O que quer dizer com isso? Cada vez que a pessoa entra achando que é uma simples mentira, uma coisinha passageira, aquilo vai se repetir. Mais uma coisinha simples ou passageira, mas ela vai ganhando força. Então cria-se um vício. E é por isso que nós temos que desde o início ter um posicionamento, independente de circunstâncias. E nós vamos ver lá na frente que homens de Deus tiveram momentos que, ao meu ver, falharam, e a Bíblia declara isso, e outros que perseveraram. Por isso que eu digo, vai ter um momento especial, que é você quem vai decidir se mente ou não. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Mateus capítulo 5, versículo 36 diz assim, ó, atenção: não jureis pela sua cabeça, pois você não pode nem tornar branco ou preto um fio do seu cabelo. Quando disserem sim, que seja realmente sim. Quando disserem não, que seja não. E o que passar disso vem de quem? Do maligno. Então a coisa não é tão simples assim. Não existe, eu fico triste, sabe, irmãos? Tem alguns debates que eu já ouvi, onde o pastor fala, é uma mentirinha branca, não existe isso. Como diz aqui a palavra, o sim é o sim, o não é o não. O que passa disso, tá, é procedência de quem? Do maligno. Vamos andar mais um pouquinho. Nós vamos ver aqui, em Gênesis capítulo 12, um homem que é conhecido como pai da fé. Mas o que a Bíblia mostra? Desmerece esse homem? De forma nenhuma. Mas mostra que muitas vezes nós somos parecidos. É o que eu disse, muitas das vezes na hora extrema, nós mostramos quem somos. Vamos lá, estou falando aqui de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Nós vamos ver dois momentos que este homem, por temer a sua vida, nega, tá, que a sua esposa, Sara, é a sua mulher. Vamos lá. Gênesis capítulo 12, versículo 11. Quando estava perto de entrar no Egito, Abraão disse a Sara, a sua mulher: eu sei bem quanto você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão, esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você vivo. Olha, a primeira preocupação de Abraão era o quê? A morte dele. Olha o que ele continua dizendo aqui. Então, por favor, diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e a minha vida seja poupada. Mais uma vez, Abraão mostra a pura preocupação dele com a sua própria vida. Por causa dela, Abraão foi bem tratado e recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Eu estou pulando alguns versículos, tá? Então perguntaram quem era, e ele recebeu grandes, né? Como é que se diz? Dinheiro, jumentas, servos, servas, né? Aí eles acreditando que ela era irmã de Abraão, que a Sara era irmã. Contudo, por causa de Sarai, mulher de Abraão, o Senhor puniu o faraó e a casa dele com graves pragas, ou seja, não teve nem tempo de ter um relacionamento. Primeiro que naquele tempo, para um casamento, não era uma só mulher que eles separavam, tá? E havia um tempo, né? Um tempo de um banho, de ervas e chás e purificações e festas e convites a outras nações, enfim,
tanto as concubinas quanto as mulheres, elas eram apresentadas, tá bom? Então aí não teve tempo, por quê? Deus puniu, tá, a Faraó e a casa dele com graves pragas. Por isso o Faraó chamou Abraão e disse, atenção, hein? Faraó, um homem que servia a outros deuses, chamou um homem, entre aspas, de Deus e diz, o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era a sua mulher? Atenção, em outras palavras, por que você está mentindo? Você não é de Deus? Por que você não falou que ela era a sua mulher? Foi por isso que eu a tomei para ser a minha mulher. E olha mais o que ele diz, ó. Aqui está ela, tome a sua mulher e vá embora. O faraó deu ordens aos seus homens sobre Abraão, e eles o expulsaram com a sua esposa e com tudo o que possuía. Note que aqui o próprio faraó teve consciência que as pragas que estavam chegando era de um Deus do homem que se dizia judeu, servo do Deus vivo. Então ele já concluiu, olha, se isso tudo está acontecendo, alguma coisa está errada, tá? E com certeza Sara falou a verdade, ele mandou chamar Abraão, tá? E por que você mentiu? Se ele disse isso, Sara falou, realmente eu não posso, porque eu sou mulher de Abraão no caso, né? Então nós vemos aqui, e lá em cima nós vemos o medo de Abraão, simplesmente de perder a sua vida, né? Quando a gente andar mais um pouquinho aqui, nós vamos ver agora outra atitude de Abraão, mais à frente, né? Agora já em Gênesis capítulo 20, versículo 2. Note que essa primeira atitude de Abraão, que ele teve, foi em Gênesis capítulo 12. E lá em Gênesis capítulo 20, Abraão teve a mesma atitude. É o que eu digo. Tem gente que passa por fases, mas não aprende. É complicado. Então vamos lá. Gênesis capítulo 20, versículo 2, diz assim, ele dizia a respeito de Sara, sua mulher, ela é minha irmã, ou seja, ele foi convocado a dizer quem era essa mulher e ele repete, ela é minha irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si como esposa. Certa noite, Deus veio a Abimeleque em sonho e lhe disse, olha, você morrerá, a mulher que você tomou é casada. Abimeleque, atenção, sublinha aí, que ainda não havia se aproximado, tocado, tido relações com ela, disse, Senhor, destruiria uma nação inocente? Então atenção, por que ele não a tocou? Porque é o que eu digo para vocês e repito, na hora não era pegar uma mulher que se tomasse para casar, tinha que ser todo um procedimento e festa, tá bom? Então Deus mais uma vez entra com a providência, atenção, Deus entrou com a providência. Olha o que ele diz aqui, ó, Senhor, destruirias uma nação inocente? Não foi ele que me disse, ela é minha irmã? Ela também não disse, ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Atenção, hein? Um ímpio falando o que um homem de Deus deveria falar para o ímpio, que é a verdade. O ímpio está falando a verdade para Deus. Olha a resposta de Deus aqui, ó. Então Deus lhe respondeu no sonho, sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim. Por isso não permiti que você, repito, a tocasse, tivesse relacionamento com ela. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse, estou pulando alguns versículos, tá? O que você fez conosco? Em que foi, atenção, hein? O que você fez conosco? Em que foi que pequei contra você para que trouxesse tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que você me fez não se faz a ninguém. Atenção, hein? Mais uma vez o ímpio, chamando, entre aspas, um servo de Deus, a atenção. Isso é muito triste, irmão, por causa de uma mentira, né? Então vamos lá. Abraão respondeu, eu disse a mim mesmo, certamente não há temor a Deus neste lugar e irão me matar por causa da minha mulher. Além disso, ela é na verdade minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe. Depois veio a ser a minha mulher. Atenção, não importa como ela chegou na vida da pessoa, não importa como uma mulher chega na vida do homem, o que importa é que lá em Efésios diz que o homem tem que dar a vida pela sua esposa. Então aqui ele se esqueceu disso. O homem tem que dar a vida, assim como Cristo deu a vida pela igreja santa. O homem tem que estar disposto a dar a vida pela sua esposa. Então aqui as justificativas de Abraão cai por terra, tá? Então a seguir, Abraão orou, então veja só, então ela veio assim a minha mulher. Então aqui ele dá uma justificativa, realmente, ela era a mulher de Abraão, né? Mas ela era minha irmã porque era por parte de mãe, né? Melhor, por parte de pai, tá? Então ele dá essa justificativa mal cabida ali, né? E às vezes é sempre assim, né? Não é mais assim, aquele jeitinho, não é verdade? Mas eu volto a dizer, tá? Eu não estou aqui querendo crucificar Abraão. O que eu volto é o que eu falei desde o início. Existem momentos que você vai perder dinheiro, por ser sincero. Você vai perder talvez até um relacionamento, por ser sincero. Mas eu pergunto, qual a sua opção?
Porque dar respostas é muito fácil, mas quando a gente entra na pele, quando a gente vê a situação face a face, aí se separa. Aí se separa quem é de Deus e quem não é. Por isso, vamos continuar mais um pouquinho? Vamos lá? Então, é uma coisa muito profunda. Olha só. 1 Samuel, nós vamos ver aqui também mais um homem, porque as pessoas falam assim, mas Abraão mentiu, eu também posso mentir? Não, ele optou em mentir. Aonde você me mostra nos dois textos que eu falei para você, aonde Deus falou, Abraão, minta, fala que ela é a sua irmã. Aonde você escuta? Você escuta Deus dando livramentos para não ver a mancha daquela mulher, que era uma mulher santa diante de Abraão, se deitar com um homem estranho, então Deus intervém. Por 2 vezes. Agora vamos ver mais um homem que tomou a atitude. Por isso que eu digo, quando tomar atitude, assuma. Não diga que Deus manda você mentir. Amém? Então vamos lá. 1 Samuel 21, versículo 10 diz, naquele dia Davi fugiu de Saul, de Saul, e foi procurar Aquis, rei de Gate. Contudo, os seus servos de Aquis lhe disseram, não é este aí Davi? Não é este aí o rei da terra? Não é aquele acerca de quem cantavam nas danças as mulheres dizendo Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares? Atenção, hein? Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito, sublinha aí, a mesma coisa de Abraão, medo. A palavra diz que o amor lança fora todo medo, né? Eclesiastes 2:22. Mas olha aqui, ó, ele ficou com medo, tá? Então veja só. Davi levou a sério aquelas palavras, ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco. Enquanto esteve com eles, agiu como louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Você está prestando atenção, querido? Você está prestando atenção? Então, voltar a dizer, eu não estou julgando aqui pessoas, eu estou falando que tem momentos que Deus julgará. E se essas pessoas não tiverem um arrependimento e um falar sim, sim, não, não, como eu li lá em cima, vai continuar tendo uma vidinha, entre aspas, né? A Bíblia na igreja domingo, sou homem de Deus, saúde ali, bom, depende da situação. Aí tá tudo bem, vai ser consagrado, pastor, enche, né? Estufa o peito no altar. Hoje eu estou sendo consagrado, eu sou um homem de Deus, porque Deus revelou, falou comigo 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, mas na hora da situação no trânsito, o camarada, ó, se você é de Deus, eu vou assaltar seu carro e vou dar um tiro em você. Você é ou não é? Então é nessas horas que fazemos valer quem nós somos. Ok? Então vamos andar mais um pouquinho? Hebreus 9:27 diz algo real, tá? Veja só, Abraão teve medo de morrer. Se ele falasse a verdade, ele poderia morrer? Poderia. Davi teve medo do rei de Gate. Se ele falasse a verdade, ele poderia morrer? Poderia. Mas o que eles esqueceram? O que o medo calou eles? O medo muitas vezes cala a pessoa quando ela não entende que aqui não é um medo que vai dar a vida eterna, mas é a coragem. A coragem de dizer que é de Deus, porque a nossa eternidade não está aqui. Vamos supor, Abraão mentiu, descobriram matar Abraão, não ia morrer do mesmo jeito? Davi mentiu, descobriram, lá, rapaz, ele está lavando a barba, não tem nada de maluco ali, e mata Davi. E aí, para onde ele iria por causa de mentira, tá? Então aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz algo interessante, tá? Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, ou seja, o homem está predestinado a morrer uma só vez. Agora, já pensou morrer numa mentira? Já pensou assumindo que morreu numa mentira? Porque para Deus não vai ter conversa. Como nós já lemos, é sim, sim, não, não. E aí? Como é que fica a situação? Como é que vamos proceder? Por isso, querido, que esse tema é muito sério. Porque, por isso que eu disse no início, eu entendo até a dor de algumas situações. Mas não existe dor pior que uma eternidade no inferno. Por causa de quê? De uma mentira. Então vamos andar aqui mais um pouquinho. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Diz assim: pois nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Não adianta, querido. Se uma pessoa mente, mas a sua mente fica maquinando porque você mentiu, você mentiu, porque o inimigo entra na mente e ele usa essa brecha para humilhar, e é por isso que muitas pessoas vão para um suicídio. Vamos supor, um homem que está no púlpito ou uma mulher que está em adultério, mas ele dá uma palestra para casais maravilhosa, mas o inimigo, legal, olha, eu quero te aplaudir também, mas você está nesse erro, hein? Com aquele irmão, e a pessoa de repente a gente vê na reportagem, pastor se enforcou, pastora se enforcou. Não estou dizendo que é só por esse motivo, mas passa também por esse? Pode ser. E aí? Porque o acusador das nossas almas, quando ele começa a bater na mesma tecla, não existe em nós mudança, temor,
ele leva como ele quer as pessoas. Então nós temos que ter muito cuidado, porque a coisa não é brincadeira, a coisa não é tão simples, tá bom? E nós vamos ver então como nós já lemos lá em cima, o próprio Jesus falou com os fariseus: vocês são hipócritas e servem ao pai da mentira. O pai da mentira é Satanás. E ele fala mentira desde o princípio. Se o pai da mentira é o diabo, quem são os filhos dele? Quem são os filhos dele? Com certeza que são os mentirosos. Agora, quando a gente vem aqui para Daniel, capítulo 6, nós vamos ver que teve homens que não só falaram a verdade, foram levados para uma sentença, mas foram dando glória a Deus. Eles não foram alegres e felizes. Ninguém fica feliz sabendo que vai morrer. Ninguém fica feliz frente a frente com uma arma. Ninguém fica feliz quando alguém fala: eu vou rasgar você com essa faca, eu vou arrancar sua cabeça, você está amarrado. Ninguém fica feliz por causa disso. Agora, que a gente não possa passar pela grande tribulação, porque vai haver isso, para negarmos o nome de Cristo. E aí? E aí? Quem ficar na grande tribulação, não é o assunto hoje, estou abrindo aspas aqui, vai passar por torturas para negar o nome. Aí quando você nega o nome, você é morto da mesma forma, eles vão rir de você. Quer dizer, espero que de você não, né? Mas daqueles que ficarem. Agora vamos aqui. Vamos ver homens que não se importaram em dizer a verdade. Não se importaram qual seria o seu fim. Mas Deus os honrou. Eu até esqueci de colocar um, mas eu vou citar no final, tá? Aliás, eu já vou até começar por ele, né? O apóstolo João, né? João é assim, né? Ele passou por vários momentos. Chegou a um ponto que Jesus fala para Pedro: olha, você agora é novo, mas vão te levar para onde você não queira, você vai passar por momentos difíceis. E Pedro fala: e esse aí? Com João. E ele fala: que importa que ele fique vivo até que eu venha? E João foi pego, né? Foi levado para a ilha de Patmos, já conhecemos, estou aqui abrindo aspas, e lá jogaram ele no caldeirão ardente, fervendo. E ele tirou onda nadando ali naquelas aguinhas mornas. Para ele era água morna, para ele era uma ducha ali maravilhosa, né? Era uma banheira de água quente. E até o faraó ficou tão envergonhado, sabe o que fez? Soltou ele de vergonha. Sabe o que o faraó disse? Estudiosos falam. Olha a desculpa que o faraó colocou. Ele não morre porque nem Deus quer ele. Manda embora daqui. Isso é uma praga para o nosso reino. Mas é porque ele estava envergonhado. Que um servo de Deus falou: eu não vou adorar você. Vamos jogar você no caldeirão. Pode jogar. Então ele foi sincero. E Deus honrou, sim ou não? Claro, ele morreu de velhice. Deixou de morrer não, morreu. Mas foi para a glória, dizendo a verdade. Agora vamos lá. Daniel capítulo 6, versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, né, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava, orava, agradecia ao seu Deus com janelas abertas. Você está entendendo o que é um homem de Deus? O que é um servo, uma serva do Senhor? Nós já sabemos um pouco da história, né? Quem conhece a Bíblia, né? Armaram uma contra Daniel, porque viram que Daniel tinha sabedoria diante do rei, era bem querido. Então falou: rei, vamos fazer o seguinte, o senhor aqui é o nosso rei, é o nosso líder, ninguém pode adorar outra imagem. Se adorar tem que pagar um preço, ir para a cova dos leões. O senhor assina aqui, tem gente aí que quer afrontar o senhor. É assim? Então vou. E o rei nem pensou que eles estavam armando contra Daniel. Daniel foi jogado à cova. Note que nesse dia, eu não vou ler, mas a história é tão linda, querido. Ele continuou orando, né? Nessa época era o rei Dário. E o rei nem dormiu. Ele foi jogado na cova lá. E o rei não teve sono, orou a noite, pediu a Deus a noite toda que o Deus de Daniel o livre. E na manhã seguinte, bem cedo, nem o dia tinha raiado, né? E ele foi lá na cova, pediu para o soldado não afastar aquela pedra, falou assim: Daniel, servo do Deus, você ainda está vivo? Olha o que Daniel fala: sim, meu rei, porque Deus veio em mim inocência. E na mesma hora ele falou: tirem Daniel daí agora. Cadê os homens que acusaram Daniel? Na madrugada. E antes dos homens chegar lá, dentro da cova, os leões pularam e devoraram eles. Homem de Deus, foi dormir com... É muito bonito quando a gente fala, né? E os leões dormiram com Daniel. Que lindo, eu também dormia, será? Vou te jogar no zoológico, lá na jaula do leão, porque se você negar... Não, mas então tá. Mentiu ou não mentiu? E aí? Então é nessas horas, como eu falei, tá? Então Daniel foi e Deus livra na cova. Aliás, deixa eu abrir aspas. Tem gente que nessa hora, da mentira ou verdade, é a cova, pois é aí que você pode ter livramento ou condenação. E aí Daniel saiu livre. E se ele morre? Estava na glória, porque não negou a Deus. Vamos andar mais um pouquinho? Olha aí, quando a gente vai agora
para Daniel, né? Capítulo 3, também tem aí jovens amigos de Daniel, nós já sabemos também nessa história, né? 3 jovens, né? Alguns dizem assim, poxa, mas esses jovens são abusados. Não, são servos do Deus vivo, né? Versículo 14, Nabucodonosor disse, né? Já sabemos que ele fez uma estátua e disse, é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, pois, quando vocês ouvirem o som das trombetas, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, atenção, toda espécie de música, hein? Tem gente que já está dançando sem nem consultar, né? Se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês, mas se não a adorar, serão lançados imediatamente em uma fornalha em chamas, e que Deus os pode livrar das minhas mãos. E começou a rir. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam, olha que resposta delicada. Não, rei, pode deixar, nós vamos adorar. Olha, vamos ajoelhar aqui, ele vai pensar que nós estamos adorando, mas vamos orar a Deus, tá? Ele vai pensar, não, foram sim, não. Olha a resposta deles, ó rei Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Olha só, se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode livrar-nos, e ele nos livrará, atenção, das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, sabe, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer, pois saberemos para onde nós vamos. Se ensinam ou não, querido? Se ensinam ou não? Não tem esse negócio que todo mundo faz. Não tem esse negócio que eu tenho que ser parecido no mundo. Tenha poucos amigos ou tenha nenhum. Mas não desista de bajuladores à sua volta. Tinha muito rei nessas épocas de Cristo, né? Olha, bota rei nisso, Acabe mesmo era um, que tinha bajuladores. Tudo que ele ia falar, não, rei, vai dar certo. Né? Mas quando ele ia chegar, eu falava que ele precisava ouvir. Tá entendendo? Então, aqui esses jovens falaram que muita gente poderia falar e se cala. Quanto você está ganhando para ficar calado? Quanto você está ganhando achando que está mentindo para Deus? Seja na sua igreja, seja em algum grupo, Deus está te chamando a você. Seja sincero com você mesmo. Porque eu já disse e repito, são 2 coisas que nós não podemos enganar. A Deus, primeiramente, Deus Todo-Poderoso, e a nossa própria consciência. A consciência diz quem você é, a minha consciência diz quem eu sou. E acima da nossa consciência, podendo enganar pessoas, Deus vê o nosso coração, o nosso agir, o nosso falar, o nosso andar e na roda aonde nós sentamos. Então aí, só isso tudo já diz quem nós somos. Então vamos lá. Estes jovens não tiveram medo. Estes jovens, eles não tiveram temor. Estes jovens tiveram coragem. E é por isso que nós voltamos ao tema. Aleluias. O cristão pode mentir em casos extremos? Nenhum. O cristão não pode mentir em momento nenhum. Porque se ele mente, com certeza, Satanás vai dar até um livramento. Sabe o que ele vai pensar? Ai, Deus foi tão bonzinho que Deus me deu um livramento. Ai, ainda bem que Deus me entendeu. E Satanás morrendo de rir. Tanto que a palavra diz que Satanás se faz o quê? De anjo de luz. Se possível, vai enganar até os próprios escolhidos. Então, para a gente finalizar, querido, quando nós temos a presença de Deus, quando nós temos a presença pura de Deus, nós não ficamos aí brincando com Deus. Nós entendemos. Olha o que Paulo falou. O Paulo sabia que aqui este mundo ia passar. É tão gostoso quando a gente passa nesse mundo, né? Com iate ou andando de bicicleta, não é verdade? Tendo sei lá, que você possa pensar de luxo, né? Um Rolls Royce sendo evangélico indo para a igreja, legal, bacana. Mas também tendo um fusquinha indo servir ao Senhor, de coração, os dois estão excelente. Tá entendendo? Agora olha o que diz o apóstolo Paulo, porque o que vale é o futuro. Olha o medo que Paulo tinha da morte, só para você ter uma ideia, né? Para não dizer a coragem maravilhosa que nós devemos ter. Olha só, 1 Coríntios 15, 54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. A morte foi tragada pela vitória. Onde é que está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo sendo levado para ser decapitado. Ele não vai pelos corredores, Senhor, por favor, Senhor, não deixe que isso me aconteça, Jesus. Ele falou, não. Ele falou, eu combati o bom combate.
acabei minha carreira, mas guardei a fé. Guardei a fé. Desde já, a coroa que meu Deus me prometeu já está garantida, porque Ele é meu justo juiz. Eu não preciso que homens acreditem. Eu preciso de homens que sejam homens, que cara a cara tenhamos uma conversa clara e santa, porque a mentira é do capeta. Quando você joga atributos sem fundo de verdade, o seu pai não é Jesus. Então nós temos que ter muito cuidado. Pague um preço, mas não se rebaixe, não se curve às migalhas, que por um pouco de tempo, Satanás vai dizer, tá vendo como tá boas migalhas? Pois é, agora acabou, agora vamos lá para o inferno, porque uma hora a conta vai chegar. E para a gente finalizar, querido, Apocalipse 22:15, crente pode mentir? Não, nem um pouquinho, de maneira nenhuma. Irmão Reis, está falando com você mesmo? Eu quero ser o primeiro a estar nessa lista e falando a verdade. Eu quero ser o primeiro. Sabe? Então nós temos que colocar de frente, porque é o que eu falei, um abismo puxa outro abismo. Antes de eu citar a última palavra, vamos lá. Como é que começou o cachaceiro? Tomando 4 latinhas? 5? Uma caixa? Não. Tomou um copinho aqui, tomou 2 copinhos acolá. Como é que começou o viciado? Aquele que coloca na veia o K9, né? Falam que é até a síndrome do Chaves, né? Ele anda tendo aquele piripaque, fica parado na rua, cai, todo paralisado. Como é que ele começou? Começou puxando uma cocaína, uma maconha, não tem nada a ver. Como é que começou, tá, o adultério? Você escolheu alguém e falou, vamos para um motel que eu estou afim de adulterar? Não. Começou com um elogio com uma mulher que não é sua mulher, um elogio com um homem que não é seu homem, e aí começa. Então tudo tem um passo a passo. Aí começa a mentira, né? Não, eu vou trabalhar. Não, amor, eu vou no cabeleireiro. Aí começa a mentira, né? E nessa mentira vem um fundo de prazer falso, inundado no poço de nojeira e mentira. Então seja limpo, seja claro, é o que eu já falei e repito, perca amizades, ande sozinho, mas não fique em meio a quem não vai te dar nada de retorno, né, diante da palavra do Senhor. Agora vamos lá, Apocalipse 22:15, tá? Qual foi o tema? Quem está lembrado do tema? Deixa eu ler o tema lá de novo para vocês, ó. O tema foi, o cristão, atenção, hein? Estou falando aqui com um cristão, deixa o ímpio para lá, né? O ímpio, se continuar da mentira, já sabe, né? Então vamos lá. O cristão, seja sincero, o cristão pode mentir? Em situações extremas ou para salvar a sua vida? Então, Abraão deu uma escorregadinha, Davi deu uma escorregadinha, não é verdade? E outros aí que senão eu não vou ficar o tempo inteiro, senão não vai dar tempo. Mas eu coloquei para você que Daniel ficou firme, João ficou firme, tá bom? Misael, Ananias e Azarias foram até jogados na fornalha e não negaram. Você vê que até o último momento de serem jogados, eles ficaram firmes. Não vamos nos curvar. Daniel foi levado amarrado e jogado na cova. Não vou me curvar. E Deus deu a fuga dali. Mas Deus tirou da fornalha, Deus tirou da cova. Eles estão vivos hoje? Aqui não, morreram. A morte vem. Mas estão vivos na eternidade, aonde só entra a verdade e a mentira vai pagar um grande preço. Para não dizer isso, só isso, vamos agora fechar, tá bom? Glórias a Deus. Apocalipse 22:15, não sou eu, Reis, que escreveu isso não, tá? Por que o crente não pode dizer uma mentira? Uma mentirinha, irmão, porque diante de tudo que eu já falei, de tudo comprovando a você na Bíblia, os custos e os ônus de quem mente, e os custos e as benéficos de quem fala a verdade, eu vou fechar aqui agora em Apocalipse 22:15, olha o que diz aí, ó. A não ser que você tire essa página da Bíblia, tá? Muita gente tem que rasgar a página da Bíblia, porque a Bíblia incomoda. Então vamos lá. Apocalipse 22:15 diz, fora ficarão os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem, atenção, hein? Imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos, atenção, sublinha aí, bem de vermelho, bem grande, né? Os que amam e praticam a mentira. Todos os que amam. Tem gente que mente porque ama mentir. Já viu aquela frase que diz assim, pô, isso aí é história de pescador, né? Isso aí não pode ser verdade. Mas o cara conta com tanta, que convence. Já ouviu alguém que está na igreja e fala assim, olha só, gente, é R$500 aí, ó, dá aí, ó, de oferta aí, ó. Eu tenho aqui um pouquinho de sal, de terra, né? Mas essa terra é lá onde Jesus pisou, ó. E a pessoa acredita? Um sal grosso, uma vassoura ungida vale mais que a presença do Espírito Santo? Querem acrescentar coisas aonde a palavra de Deus, ela não pode ser acrescentada e nem tirada. E ela diz que só Cristo salva.
cura e liberta? Hã? Isso é o quê? Verdade ou mentira? Eu não quero nem me aprofundar nesse assunto, senão a gente vai ficar aqui uma tarde toda. Mas eu quero dizer para você, como eu já disse, se a palavra de Deus diz, reis têm que se calar, e todos que são evangélicos têm que se calar. Agora, é claro, quem não quer mente para dar um jeitinho, né? Aí é gostoso, né? Não, eu menti aqui porque não é bem assim, aí eu vou dar um jeitinho. E vou repetir, a Bíblia de ponta a ponta, ela confronta pecados. Quer ouvir um evangelho açucarado? Vai ouvir os coach aí, que bota só um banquinho, nem Bíblia leva. Aí fala assim, oi gente, oi lindo, né? Não fala mais a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o evangelho que não confronta e adoça pecado, cuidado, tem mentira aí. Então eu vou finalizar repetindo aqui, tá bom? Apocalipse 22, tem até que rir, né? Apocalipse 22, 15, ó. Fora ficarão os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras, e é um detalhe muito importante que fala aqui, tá? E todos os que amam, quem fala mentira é porque ama falar, tá? E os que amam e praticam a mentira. Eu nem vou me estacionar em algumas profissões, em alguns políticos aí, senão a gente vai ficar aqui a tarde toda, né? Mas eles falam com tanta veemência que convence pessoas, né? A ponto de pessoas estarem se agredindo na rua. Porque um é um partido e a outra é outra, né? Aí começa a se agredir. Você acha que eles estão preocupados com você se agredindo na rua? Você acha que eles estão preocupados se alguém te matou porque você lutou pelo partido deles? Vai pensando, vai crendo nisso. Então, por isso que eu digo para você, essa é a verdade. Cristão não mente, cristão paga preço. Jesus veio, ele não mentiu, ele pagou um preço, ele foi para a cruz. Eu não sei qual vai ser o último dia da minha vida, mas uma coisa me alegra. Eu sei que eu vou perder amizades, eu sei que eu vou perder créditos, mas uma coisa eu tenho de bom, tá? As pessoas que se chegarem a mim, elas sabem que eu vou ouvir a verdade. As pessoas que se chegarem a mim, elas vão ouvir a verdade, tá? Não que a verdade não, eu não sou santo, mas uma coisa eu busco. Prossigo para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo, para o autor e consumador da minha fé, porque ele tem me garantido a vitória. E como a própria palavra diz, aqueles que são de Cristo não se acovardam, porque ele não tem prazer naqueles que se acovardam, mas a palavra mesmo diz, nós não somos como aqueles, mas prosseguimos com coragem, porque sabemos que vai valer a pena. Que Deus te abençoe, queridos, rico e poderosamente. Mas aí, ó, um beijo no coração de todos, parabéns. Olha, eu fico tão alegre, tão feliz quando vocês colaboram de coração. Muito legal, muito bacana, tá? Todo mundo aí colaborando. E é como eu sempre digo, não concordou comigo, amém. Eu aqui não sou Jesus. Eu passo o que a palavra pede, né? Para que eu passe, eu acredito na palavra. Agora, se você não concordou ou discordou de mim, amém. Agora, discorde com embasamento bíblico. Aquele que diz que não tem nada a ver ou não é bem assim, tá? Vai fazer igual o inimigo lá atrás falou para Adão e Eva. Não tem nada a ver, pode comer o fruto que está tudo legal. Tá entendendo? Então, fique mais uma vez com esse estudo. E como eu tenho certeza que você também tem crescido mais um pouquinho na graça e no conhecimento. Que Deus abençoe a todos. Beijo no coração de todos. Olha, já temos um próximo tema aí, tá bom? Graça e paz.